coisa boa chegando para Crimson Desert, novidades, novidades, novidades e novidades. Saiu ontem, pessoal, dia 9/4, uma nota dos desenvolvedores sobre muitas melhorias que vão chegar para Crimson Desert. Eu tenho certeza que uma das que você queria ou mais estão aqui. Fica com o Vecchiato até o final do vídeo que a gente vai ler tudo. Fala, pessoas, você está no Joga de Boa, aqui quem vos fala é Vecchiato. Bem-vindo, menino a menino, velho e a velha, porque todo mundo gosta do Crimson Desert, todo mundo quer melhoria para esse jogo maravilhoso, para ele ficar ainda melhor. E no dia 9/4, ontem, saiu uma nota dos desenvolvedores sobre melhorias que vão chegar para o Crimson Desert. Melhorias de gameplay, de controle, melhorias de qualidade de vida. Vamos dar uma olhada aqui nas notas dos desenvolvedores e eu tenho certeza que uma ou mais coisas que você pediu, que você queria, tá aqui. Vamos dar uma olhada? Então eu tô aqui na página oficial do Crimson Desert, do Crimson, e os desenvolvedores lançaram aqui, ó. Eles fazem aqui uma introdução, dizem aqui que algumas pessoas já desbloquearam o troféu ou a conquista Lenda de Pyrewell, aonde eles falam: vocês têm a nossa sincera admiração, porque faz 3 ou 4 semanas que o jogo saiu e teve gente que já platinou. Inclusive, o primeiro que platinou foi um brasileiro, um tal de Tio Zero, alguma coisa assim. Mas assim, ele fez uma coisa que não foi muito saudável, tá? Ele passou horas, dias sem dormir para conseguir isso aqui, porque leva muito tempo para platinar esse jogo. Mas de qualquer forma, vamos ver aqui o que vai sair, que tem coisa muito boa, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler isso daqui, ó. Novos conteúdos e sistemas. Estamos preparando novos desafios para que você possa continuar testando seus limites ao longo da jornada de Pyrewell. Revanche contra chefes. A galera tava pedindo muito isso aqui porque tinha gente reclamando que depois que você termina o jogo, você não consegue fazer mais nada. Você não consegue retomar as fortalezas, os cercos, você não consegue fazer luta novamente com os chefes. Então meio que a hora que você tava no momento mais forte do jogo, com a sua build mais certinha, com os melhores equipamentos, tudo refinado, você não tinha mais o que fazer. E agora você vai ter aqui, ó, revanche contra chefes. Eu só não sei como que vai ser a questão do loot, né? Se vai cair novamente ou se não vai cair nada. Eu acho que não deveria cair nada, porque tem alguns chefes, se não todos, que eles dropam itens únicos deles. Então eu não sei como é que vai acontecer isso daqui, né? Novos cercos, regiões bloqueadas. Os remanescentes estão à espera de uma chance para retomar fortalezas libertadas. As fortalezas são muito legais porque é aquele momento que vem aquela horda de inimigos, tipo vem 50, 60 inimigos, então é aquela bagunça, aquela zona, você bate em 50 negros ao mesmo tempo. Isso é bem legal e vão poder fazer isso aqui novamente. Configurações de dificuldade. Crimson Desert já dividiu opiniões no começo, eu acho que isso aqui vai dividir mais ainda, porque hoje o jogo não tem um seletor de dificuldade. Tem gente que acha difícil, tem gente que acha fácil. Eu tô numa situação que pra mim tá fácil, porque logo no começo eu já fui atrás de equipamentos fortes. Esse jogo permite que você pegue equipamentos fortes logo no começo. Eu já peguei uns equipamentos lá e uma arma muito boa, e eu já descobri o sistema de refinamento, então, cara, hoje tá muito fácil pra mim. Eu ainda tô na região de Hernan porque eu tô jogando de boa, eu não tô rushando, eu não gosto de rushar jogo, então pra mim tá fácil hoje. Eu tô matando os chefes e fazendo os cercos e as fortalezas sem dificuldade nenhuma. Mas tem gente que não gosta de ir atrás dos equipamentos e vai jogando com os equipamentos que vai descobrindo no longo da jornada, da caminhada. Então o jogo nessa situação ele fica normal ou ele fica até difícil. E tem aquela pessoa que ela gosta de jogar muito de boa, então talvez o jogo ainda esteja difícil para ela. Eu acho isso daí muito bom, porque vai abrir o leque ainda mais para as pessoas chegarem até o jogo. Acho que eles pretendem vender mais com isso daí. Para as pessoas que estão reclamando que o jogo tá fácil, você pode colocar lá no nível difícil e vai ficar todo mundo feliz. Eu acho que vai ser uma boa adição, apesar também de eu achar que vai dividir opiniões. Vai ter os mimimizentos que vão falar que cedeu demais para a comunidade, fica escutando tudo que os outros falam, não era essa a ideia original do jogo. Cara,
o jogo é deles, eles fazem o que eles quiserem. E assim, galera, ninguém é inocente. Eles querem vender mais. Qualquer empresa que faz um jogo pago, que não é uma entidade de caridade, beneficente, eles querem dinheiro. Então, se eles conseguirem trazer mais venda, é óbvio que eles vão colocar se não for muito trabalhoso para eles. Então, tá tudo certo. Melhoria na jogabilidade dos personagens. Novas habilidades para Damiani e Onca. Eu nunca joguei com eles ainda, eu já destravei a Damiani, mas eu nunca senti interesse de jogar com ela, apesar dela ser muito gata, fala a verdade. Mas eu tô ainda de boa com o Clifão lá, tô indo de boa, então não tive necessidade e curiosidade de jogar com ela. Mas quem já tá mais pra frente no jogo, já jogou provavelmente. Entendemos perfeitamente o feedback sobre a necessidade da Damiani de Onca possuir as habilidades compatíveis à palma impulsora. Aqui que tá o segredo. A palma impulsora é aquela habilidade que você bate com a mão assim na parede, mas ela serve, que eu acho que é até mais usada, para você se impulsionar para cima. Você dá um salto duplo, um salto, aperta 3 vezes e o Cliff se arremessa para cima. Cara, isso ajuda horrores na exploração vertical. Quando você vai precisar escalar uma montanha, alguma coisa, isso aí ajuda muito. E a Damiani e o Onca não tinham isso, então eu acho que eles estavam sendo deixados um pouco de lado na questão da exploração por conta disso. Então agora eles vão colocar, vai corrigir esse problema e vão colocar também a Força Axion. Não sei se tá legal aí para ler, vou aumentar só um pouquinho a fonte aqui, ó. Aí, acho que ficou melhor. A fonte Axion. Para atender a esse pedido, ambos os personagens receberão novas habilidades equivalentes. Força Axion é a mãozinha, aquele que ele joga uma garrinha e pega as coisas. Também era bastante usado para você se locomover, você se pendurava em árvores, alguma coisa legal, muito bom, que vão colocar agora para o Onca e para a Damiani. O Onca agora não vai mais só fazer chocolate na fábrica, ele também vai lutar, hein? Gostou dessa? Foi? Ocultar armas nas costas. Aê! Pra galera aí que não conseguiu ainda. Eu já tenho um mod que faz isso, porque eu jogo no computador, então eu já coloquei um mod e tem vídeo no canal sobre isso, sobre esse mod, vai lá e assiste depois. Então eu já tinha resolvido esse problema, mas as pessoas que não usam mod, ou quem é dos consoles, não tinha como você fazer isso. Adicionaremos uma nova opção para ocultar as armas das costas do seu personagem, bom demais. Evitando que certos equipamentos equipados prejudiquem a imersão visual durante o combate. Quem não usa arco e flecha não gostava de deixar, quem estava usando uma espadona, uma arma de 2 mãos, também não queria deixar o escudo, você vai poder ocultar. Muito bom, a galera pediu demais isso daqui, cara, eles estão ouvindo a comunidade e estão resolvendo rápido. Apesar de que isso aqui ainda não está implementado, e eu acho que nem tem data, mas se eles já deram um sinal verde de que eles vão colocar é porque eles já estão trabalhando. Um ótimo sinal. A adição de novos trajes. Novos trajes para personagens serão adicionados ao jogo. Além disso, alguns trajes anteriormente podiam apenas ser vendidos ou doados, serão atualizados para que também possam ser equipados. Eu acho que eles estão falando daqueles equipamentos que vêm quebrados. Não sei se vocês já pegaram, vocês vão lembrar. Que ele fica quebrado, você não tem o que fazer. E aparentemente é um equipamento legal, ele parece ser um equipamento bonito visualmente, apesar desse jogo não ter o transmog, mas enfim, agora eles vão poder ser utilizados. Vamos ver como é que vai ficar isso, que hoje não dá para você ver o status desses equipamentos, você só vê que ele está quebrado, eu acho que não dá para ver o status, e agora nós vamos poder usar. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui depois que for lançado. Melhorias nas qualidades de vidas. Novos armazenamentos especializados. Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! O inventário desse jogo é uma bagunça. Era pequeno, aumentaram bastante a pedido da comunidade e agora eles vão separar, olha só, dispensa de alimentos, guarda-roupa, baú de materiais de coleta, baú de coleções. Maravilhoso. É uma bagunça. Aí eu tava usando o organizar para ele ordenando um pouco melhor, mas agora o que nós vamos ter? Dispensa de alimentos. Adicionaremos um novo armazenamento para alimentos, onde você poderá retirar ingredientes diretamente para cozinhar. Ao preparar refeições, você poderá utilizar ingredientes tanto da dispensa quanto do seu inventário. Glória ao Senhor! Era uma bosta isso daqui.
Porque quando você ia cozinhar ou quando você ia refinar, você provavelmente estava fazendo isso que eu também estava fazendo. O que eu fazia? Eu ia lá no meu baú pessoal, eu tirava todas as comidas, eu tirava todas as armas, eu tirava todos os minérios, eu tirava todos os couros. Por quê? Porque quando eu ia para a cidade lá em Hernan, por exemplo, eu já aproveitava para fazer um monte de comida, para refinar meus equipamentos e fazer o refinamento com equipamento duplicado. Eu tinha que pôr tudo no meu inventário, ia para a cidade ou fazia ali, né, no NPC que já estava no seu acampamento, porque o meu acampamento, no caso, ele ainda não está evoluído, ele não tem um ferreiro ainda, eu já estou chegando lá, então eu tinha que ir até a cidade de Hernan para usar o ferreiro de lá. Então quem está no começo do jogo sabe o quão chato é isso daí. Aí eu chegava lá, tinha que usar tudo lá, depois o que sobrava eu voltava de novo no meu acampamento para guardar no meu baú pessoal. Porque também depois que você consegue seu acampamento, aquele baú pessoal que estava lá do lado de Hernan, na parte de fora, ele desaparece, ele vai lá direto para o seu acampamento. Então você não consegue pegar fácil mais os seus itens do baú quando você está na cidade de Hernan, por exemplo. Guarda-roupas. Um novo armazenamento de vestuário será adicionado para adicionar elmos, armaduras, lá. Baú de materiais de coleta. Adicionaremos um novo baú focado em materiais de coleta. A partir dele você poderá utilizar itens diretamente para realizar refinamentos e fabricações, que eu acabei de falar. Maravilhoso. Este armazenamento terá a capacidade de guardar grandes variedades de materiais, incluindo insetos, pedras, minérios e muito mais. Baú de coleções. Oferecendo a você um lugar dedicado para guardar itens de missões ligados às suas aventuras, além de receitas e outros objetos valiosos que você coletar durante a sua jornada. Aquele monte de papelzinho infernal que ficava lá, que você guardava, você ficava tentando vender, porque depois que você aprendia uma receita ou depois que você terminava uma quest, você não precisa mais ficar com o papelzinho da quest. Agora você pode guardar se você quiser ou vender, que dependendo da sua situação financeira no jogo, isso dá uma ajudinha também. Mas se você tiver ricão já, fazer um monte de glitch, de ouro, não sei o que, você não vai precisar mais vender. Mascotes e montarias. Adicionaremos mais montarias invocáveis e novas ou novos mascotes ao jogo. Legal. Além disso, para complementar o conjunto de arreios já existentes para cavalos, também estamos planejando armaduras exclusivas para outros tipos de montaria. Hoje você só tem armadura para o cavalo e aquelas armaduras decorativas para os seus pets. Então vamos colocar já para outras montarias e mais montarias invocáveis. Tá cheio de montaria que você usa temporária que a galera acha muito legal, porque realmente como por exemplo aquele lagarto que você monta no deserto, que é muito legal, e novos mascotes ao jogo. Eu não sei se mais pra frente você tem algo além de gato e cachorro, mas eu só consigo pegar gato e cachorro até agora. Então eu gostaria de algo mais sim, porque vai ser muito legal para quem curte aí ficar vendo os petzinhos andarem junto com você, ou para quem curte ali na fazendinha ali, ficar ali no seu acampamento, eles ficam todos andando ali depois que você pega. Então eu espero que venham mais bichinhos aí pra gente brincar. Uma coisa que eles precisam fazer é dar uma melhorada ainda na parte dos mascotes coletarem coletarem o loot do jogo, porque às vezes você derrota um monte de inimigo e o pet ele trava ali no lugar, ele fica parado, ele não vem pegar, e às vezes ele passa do lado e não pega. Então, eles, além de adicionar, eles poderiam dar uma arrumada nisso daí, né? Melhorias de interface agora, né? UI. Para aprimorar a leitura, adicionaremos opções de ajuste do tamanho mínimo da fonte, legal. Como o Crimson Desert possui suporte a 14 idiomas, otimizar perfeitamente esse recurso levará um certo tempo. No entanto, decidimos disponibilizar esta função o quanto antes, para garantir uma experiência mais confortável. Melhoria nos controles, vamos ver o que é isso daqui. Estamos analisando com muita atenção o feedback de vocês sobre os controles. Tem gente ainda reclamando, hein? Porque no caso do controle mesmo, você não consegue mudar botão, e é um saco isso. Apesar de você acostumar, mas, cara, é muito melhor você mudar e fazer o que você já está acostumado, não é verdade? Para garantir a jogabilidade mais fluida e intuitiva, planejamos adicionar opções de customização para comandos específicos no controle, Gamepad. Muito bom para quem usa controle. Além disso, vamos expandir a quantidade de teclas configuráveis para teclado e mouse, visando melhorar a usabilidade geral. Eu já tenho
um pulinho do gato para configurar o teclado exatamente do jeito que eu quero. É um site que eu descobri para remapear, tem um vídeo específico aqui no meu canal, assista lá. Se você joga no teclado e mouse, você já consegue resolver isso daqui, mas eles vão colocar ainda mais opções direto dentro do jogo. Legal, muito bom. Melhorias nos cenários distantes. Será que vai resolver um problema que eu sempre falo aqui? Vamos ver. Estamos trabalhando para elevar a qualidade. Lê certo, né, Vecchiato? Tá lendo aqui pro povo aqui, né, cara? Pra galera. Para elevar a qualidade dos cenários distantes, Draw Distance, permitindo que você aprecie as paisagens de Pilewell com ainda mais profundidade. Vale ressaltar que o tamanho da atualização poderá ser um pouco maior devido às melhorias na forma como os cenários distantes reagem a diferentes condições. O tamanho da atualização, será que é só o download que a gente vai fazer? Deve ser. Bem como o aprimoramento na qualidade da renderização. Ixi, será que vai ficar mais pesado? Confiram na imagem abaixo uma prévia de como o Pilewell ficará após essa atualização. Vamos ver? Olha aqui então, pessoal, descendo a página, tem um antes e um depois. Ele tá aqui, ó. Tá vendo que tem não sei se dá para ver certinho, fica passando aqui, ó, um antes e um depois. Tá vendo essa parte aqui, ó, da montanha aqui, ó? Essa região aqui, ela ficou mais com mais qualidade, mas aparentemente tá só aqui no fundo. Essa não era a minha reclamação. Na verdade, a minha reclamação é o que está numa distância média, que seria mais essa parte aqui, ó, de baixo, e na parte da montanha. Talvez resolva, porque aqui, ó, nesta parte também melhorou. O que eu quero dizer é que os objetos renderizados a uma média distância ficam embaçados, o que eu acho muito feio. Você vê uma montanha lá, que ela é meio reta assim, né, meio lisa, que não está muito longe do jogador, ela fica embaçada, e uma montanha que está lá no fundo fica melhor às vezes. Vamos ver se vai resolver isso daí. Aqui ainda está aparecendo que vai ser corrigido a uma distância bem longa. Então não sei como é que vai ficar o negócio, que eu não gosto muito, né? Vamos ver. Aqui também um outro exemplo. Olha só, no deserto carmesim. Olha lá, aqui no fundo melhorou tudo, ó. Vejam essa torre aqui, ó, que dá uma melhoradinha legal. Lá no fundo também, ó, a vegetação bem lá no fundão. Aqui, ó. Mas aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver. Aqui que tá mais perto, não mudou nada nesse vídeo. Eu acho que não vai resolver o que eu reclamo, mas vamos ver depois do lançamento disso. Compare os screenshots, lá. Beleza. E para quem perdeu o anúncio original, lançaremos em breve a trilha sonora original de Crimson Desert. A trilha estará disponível gratuitamente no Steam e também nas principais plataformas globais de streaming de música. Fiquem de olho. Eu acho que as músicas de ambiente, quando você está explorando, são muito legais desse jogo. Tem música que parece do Skyrim, tem música que parece do The Witcher 3, e eu achei muito legal. Tem música que eu gostaria de ficar ouvindo, eu vou baixar isso daqui. E você vai baixar? Coloca aqui nos comentários. Olha só, por favor, note que as funcionalidades apresentadas hoje ainda estão em desenvolvimento e alterações podem acontecer até o lançamento oficial. Os nomes mencionados também são provisórios. Legal. Aqui, ó, infelizmente não fala nada sobre data. Não temos uma prévia de quando isso aqui será lançado. Se vai demorar 1 mês, 2 meses. Mas eu acho que não demora muito, porque a Peer Abyss, eles trabalham muito rápido. Eles estão resolvendo tanta coisa em tão pouco tempo que eu acho que não vai demorar muito tempo para isso daqui chegar. Galera, gostei muito disso. Para quem ainda está jogando vai se beneficiar disso daqui, é maravilhoso. Para quem já terminou o jogo e está reclamando que não tem mais o que fazer, aquela questão de você refazer os chefes e as fortalezas talvez dê mais uma sobrevida para a galera que já terminou. Tem a questão de aumentar a dificuldade, então quem já terminou e achou fácil pode de repente começar o jogo de novo, se tiver paciência, e colocar numa dificuldade difícil. E tinha coisa que você estava esperando que fosse colocada no jogo e agora realmente vai sair, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, eu vou interagir com você. E quase tudo que está aqui eu gostaria que já tivesse no jogo. Que bom que eles vão colocar, vai atender a expectativa de muita gente, a galera vai ficar feliz
Eles estão dando um bom suporte à comunidade, corrigindo coisas que a comunidade está pedindo e até mudando a ideia original deles do jogo para adaptar ao que os usuários, os jogadores estão pedindo. Porque, por exemplo, eles tinham uma ideia inicial de fazer um inventário pequeno para que você fizesse a gestão. Só que não deu certo, a comunidade não gostou e eles mudaram isso daí. Não é o que eles tinham planejado originalmente para o jogo, mas eles atenderam, aumentaram demais o inventário e agora ainda vão colocar aquelas separações. Tá bom, galera? Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu digo, joguem muito de boa, videogame é bom demais. Fica com o Pai do Céu e tchau!